Então vamos lá. Olá pessoal, essa é a nossa quarta aula, né? Nessa nossa quarta aula de estrutura de dados, e hoje nós iremos falar de listas encadeadas. Na aula passada, dando uma recapitulada, nós falamos de lista sequencial, né? E nós temos uma diferençazinha entre elas, nós temos as nossas vantagens e desvantagens, e não é que ela tenha só desvantagens, ela tem vantagens também, mas tem uma série de desvantagens, principalmente quando aumentava esse seu tamanho, então dificultava muito. Então essas características dela estática deixava ela muito de forma desvantajosa. Então essa lista sequencial é trabalhar com vetor, como tem um aqui, né? Nós temos um vetor aqui, ó. Chamei de vetor, posição. Então vamos falar sobre essa lista encadeada. Então, como forma de permitir, né, um crescimento dessa lista dinâmica, né, o crescimento dinâmico dessa lista, já que lá na lista sequencial ela tinha esse problema, então à medida que fosse necessário ter mais espaço físico da memória, e esse espaço ele vai sendo alocado em tempo de execução, bem como diminuir o esforço computacional das operações de inserção e remoção. E a solução desses problemas que acontecia com a lista sequencial, nós temos a opção aqui da representação de lista por encadeamento, que é hoje o que nós vamos aprender. Essa lista encadeada, essa lista por encadeamento, né? Essa lista ligada, essa lista por ligações, ela se classifica dessa forma. Ela tem três tipos, que é a lista encadeada ou simplesmente encadeada, a lista duplamente encadeada e a lista encadeada, né, circular. Então são essas três. Hoje em especial nós iremos falar da lista encadeada. Então o que é essa lista, né, encadeada ou lista simplesmente encadeada? Então, segundo o nosso conceito, ele diz que é um tipo de estrutura de dados que contém um grupo de nós, né, elementos interligados através de ponteiros, onde o ponteiro dentro da estrutura aponta para o próximo nó, até que o ponteiro seja nulo, indicando assim o fim desta lista. Essas listas aqui encadeadas ou ligadas também são chamadas de lista simplesmente encadeada, que anteriormente a gente só viu com o termo lista encadeada. Então aqui nós vamos falar da simplesmente encadeada. Então nessa lista encadeada, cada elemento, ele além de possuir informação específica, cada nó, ela vai conter também um ponteiro, um endereço da memória, uma referência, né, do próximo nó da sequência. Ela se representa de forma gráfica. Para facilitar a nossa compreensão, utilizarei sempre esses métodos. Tanto no material vem dessa forma amarela aqui, né, essa primeira aqui, e essa outra que eu dei uma criada aqui, né, adaptada em cima da situação. Então nós temos aqui, ó, essa lista tem um início, e todo elemento, todo nó, quando ele fala nó, essa partezinha aqui, um elemento desse amarelo, né, um elemento desse. E ele vai ter um campo, um espaço para armazenar o dado, a informação daquele nó, daquele elemento, mas também vai haver um espaço para apontar para o próximo elemento, para o próximo nó. E esse próximo nó já também tem um outro espaço para apontar para o próximo. Ou seja, ele vai fazendo isso, né, enquanto de elementos ele tiver, até ele apontar o que nós chamamos de fim da lista, certo? Então nós temos aqui o início da lista, aqui abaixo, ó. Esse é outro exemplo, basicamente a mesma coisa. Ele aponta, né, o primeiro nó. Este primeiro nó tem o dado, né, o espaço para o dado, e tem o espaço para a informação. Esse próximo aqui é quem vai apontar para o próximo elemento. Nesse próximo elemento vai ter um campo para armazenar a informação, o dado, e outro campo para apontar para o próximo, até chegar nessa situação. Ou seja, ele vai apontar o que nós chamamos de null, ou seja, nulo, vazio. Desta forma faz com que esse null também nós chamamos de fim dessa lista encadeada. As características, né?
As características da lista encadeada é a seguinte: o elemento básico na lista aqui encadeada é o nó, né? Então nós temos aí o nó aqui, de outra forma representada. É um tipo de lista dinâmica, porque ela pode crescer de forma gigante, não acontecendo, por exemplo, como o vetor. O vetor ele tinha um problema, né? O vetor, ele, quando era muito grande, ficava difícil para manipular essas informações. Então a ideia é de criar listas dinâmicas, listas encadeadas. Então os nós são implementados em qualquer posição na memória. Ele não precisa daquela forma indexada como no vetor. Ao manipular uma estrutura, vai acontecer o quê? Não é preciso que você mexa nos dados do vizinho. Por exemplo, no vetor, quando havia uma forma de mudança, de manipulação desses dados, era obrigado a juntar esses dados. E nessa junção, né, ele fazia com que empurrasse esses dados, voltasse esses dados, houvesse deslocamento para a esquerda, para a direita, né? Então tinham alguns probleminhas aí. Ela não precisa estar em sequência, né, mas referenciados. Ela não precisa estar organizadazinha como lá na lista sequencial. Por exemplo, ela não precisa, essa lista encadeada, ela não precisa estar aqui, ó, que até lembra a lista sequencial. Ela pode estar de uma forma, vamos dizer assim, que embaralhada, né, solta. A importância dela aqui é que tem o dado, e que o dado aponte para a próxima informação, independente da distância entre eles. Ok? Então, existe uma sequência, ele acompanha uma certa sequência, mas não igual a sequencial, naquele negócio de ficar uma ao lado da outra ali juntinha, organizadazinha. Não. Aqui tem o dado, tem a referência aponta para o próximo elemento. Esse próximo elemento registra essa informação também, tem um local para registrar essa informação e aponta para o próximo elemento. As vantagens da lista encadeada é o seguinte: não é preciso reservar uma área de memória com tamanho fixo. Esse tamanho fixo nós utilizávamos lá na lista sequencial, no vetor. Aqui não vai ser preciso. Nas operações de inserção e remoção, não é necessário deslocamentos da lista. Seu uso é indicado quando a estrutura precisa crescer em tamanhos elevados. Quando houver necessidade de criar listas com tamanhos elevados, a lista encadeada é a solução. As desvantagens dessa lista encadeada são as seguintes. Primeiro, ela vai ocupar muito espaço, viu? Ela vai ocupar mais espaço. Isso também pode ser considerado como uma desvantagem, né? E se comparando com a lista sequencial, né, pois armazena duas informações. Então, na lista encadeada, por armazenar duas informações, ela vai ocupar mais espaço na memória. A outra desvantagem é que o acesso ao nó geralmente é mais demorado. Aqui é outra desvantagem em relação ao vetor. Por que o vetor? Porque o vetor trabalha com índice. Trabalhando com índice vai ser mais rápido o seu acesso. Para acessar um nó em uma lista encadeada, é necessário percorrer todos os nós da lista. Então, nesse caso, vai demorar um pouquinho. E até chegar no nó desejado. Ele trabalha, gente, como se fosse uma forma de barramento. É preciso percorrer toda a lista para ter acesso ao nó desejado. Então, a definição de uma lista encadeada é a seguinte, cada nó da lista encadeada, ela contém uma variável, como nós já falamos aqui, né? Contém a variável dado, aqui, o dado. Então, cada nó da lista encadeada, ela contém aí uma variável dado, aqui, como mostramos. E também possui um dado, aqui, um menor,
mesmo que pequena, ocupa um pouquinho de espaço, ela vai indicar o próximo elemento que poderia ter, por exemplo, aqui ao lado, né? Um elemento qualquer. Vou tentar desenhar aqui, mas não consigo. Então, ela indicaria o próximo elemento. Na lista encadeada, vai ter a ideia de dado, informação, juntas no mesmo elemento, a referência. Nós temos aqui uma definição de uma lista usando o Portugal. Então, nesse caso aqui, ó, cada novo nó da lista será um agregado, né, do tipo registro, contendo dois campos, um para informação do dado, aqui, e outro para a referência, que é o próximo. Né? Referência do próximo nó do encadeamento. Nesse caso, aqui é o nó que foi criado, esse nó é de um tipo aí, ó, foi definido. Esse nó é de um tipo que ele chamou de tipo, né, do nó. Então esse nó é do tipo registro. Gente, isso aqui é Portugal, que é para facilitar a compreensão de vocês. Aqui nós temos o dado, ou seja, tem um tipo, não foi definido, que é uma forma genérica. Esse dado vai ser o local onde vai ser a informação a ser armazenada. E o próximo aqui vai ser a referência para o próximo nó. Então, toda vez que é armazenado um valor em um elemento de uma lista encadeada, é preciso a informação que deve, né, o objetivo de ser guardado, mas também uma referência para apontar para o próximo elemento. E esse dado, essa definição que foi feita aqui, ó, em Portugal, seria de forma gráfica mais ou menos isso aqui. Usando o Java, ele faz essas duas comparações. No material que eu passei para vocês está dessa forma. Aqui ele utiliza de outra forma diferente. Aqui é Java, né? E ele utiliza classes, né? Ele criou uma classe aqui. Esta classe ele deu o nome como nó. Aqui nós temos a chave, né, que inicia e finaliza. E aqui ele definiu duas variáveis aqui, ó. Uma inteira, né, que é o dado. Essa variável que é inteira, que é um dado. Nesse caso ele é um nó, né, com dado inteiro. E outra variável chamada nó próximo. Ou seja, isso aqui vai ser a parte para a referência. Ou seja, essa informação aqui de forma gráfica da mesma forma como a anterior. Aqui nós temos o dado que foi definido aqui. E nós temos a variável para o ponteiro, para fazer a referência ao próximo elemento. Então vamos lá, definição de uma lista encadeada. Para que seja possível implementar a estrutura aí, ó, nós devemos ter uma variável do tipo referência, né, do tipo referência ao nó, para indicar o início dessa lista. Então anteriormente nós fizemos lá o nó, você já conhece, mas não definimos a variável aí, no caso início. Ou seja, nós temos que iniciar. Aqui nós vamos iniciar essa lista. Para iniciar essa lista foi definida aqui uma variável. Essa variável ela vai indicar o início da lista. Lembra aí, a lista foi definida, mas não tem elemento. Mas temos que iniciar, pelo menos iniciar essa lista. E ela foi definida. Seria mais ou menos de forma gráfica assim, ó. A lista foi criada e nós temos um início, mas não temos nenhum dado ainda. E outra coisa, ele nem aponta para nenhuma informação ainda. Ele só definiu a variável aí, início. Mas ele está na lista. A lista foi definida aqui nessa linha aqui, ó, neste procedimento. Em Java seria da seguinte forma. No anterior ele criou o dado para armazenar a informação. Ele criou o nó para o próximo, né, e fazer referência ao próximo dado. E agora aqui ele foi e fez o que? A criação de uma variável início para, né, indicar o início dessa lista. Da mesma forma como representado anteriormente, seria mais ou menos assim, um início que indica, que inicia, né, tenta iniciar para algum elemento futuro aí a ser adicionado.
Ele fala assim, que antes de iniciar o procedimento de inserção de novos elementos na lista, a variável início precisa ser iniciada com o valor vazio. Então vamos lá, a lista foi definida nessa linha. Depois nós utilizamos uma variável aqui para iniciar. Definimos aí, mas para iniciar um procedimento de alocação de elementos, nós temos que iniciar essa lista com o valor vazio. E para fazer isso, nós pegamos essa variável que foi definida aqui, ó, e agora nós vamos receber aqui, ó, atribuir, ó, uma atribuição a new. Esse new, gente, na forma de Portugal, ele vai dizer o que? Ele vai indicar que a lista é vazia. Quando você utilizar, por exemplo, lá em Java, ele vai usar, por exemplo, a palavra null. Esse new, e null quer dizer nulo, ou ainda quer indicar que essa lista está vazia. Dessa forma, ele vai ser, olha aqui, a lista ela iniciou e agora ela aponta para um valor vazio, um valor nulo, certo? Então essa lista neste momento ela já está apta para receber elementos. Na forma do Java, da mesma forma aqui, ó, como anterior, ele deu o nome do dado, ele deu aqui a referência para o próximo elemento, ele criou aqui essa variável início, e essa variável início aqui, ó, ela vai iniciar como vazia, né? Ó, só que aqui é null. Aqui, essa linha aqui, ela vai fazer o que? Indicar que a lista inicia de forma vazia, né? Esse null, lembra aí, gente, é nulo, é vazio, é nulo, é vazio. Então nesse processo aqui desse programa, desse código, ele vai gerar essa forma gráfica que aqui temos. Mas ele fala assim, ó, quando se deseja inserir um novo valor na lista, primeiramente é preciso alocar um espaço de memória para o referido nó, que nesse caso vai ser chamado de P. Aqui nós já vimos o tipo, nós criamos aqui o procedimento para criar a lista. Aqui foi definida a variável para iniciar. Quando ela foi iniciada, utilizamos aqui o valor, né, new, para ela iniciar como vazia. E agora vamos tentar aqui alocar um elemento chamado P a essa lista. Então, foi definida a variável P. Essa variável aqui, ó, ela vai para a referência deste nó, né, que nesse caso aqui é para criação desse nó P. Guardou. Foi definida essa variável em algum local. E nessa linha aqui, alocar, como o próprio português já diz, né, ela vai armazenar, ela vai alocar e ela vai reservar algum espaço na memória em P. Ok? Foi armazenado esse P, mas ela ainda não foi inserida. Então foi armazenado, foi alocado aqui em P um valor. Vamos imaginar que esse new aqui, ó, vamos imaginar que aquele início que apontava lá para o null, agora tem um elemento. E esse elemento foi alocado. E esse elemento é chamado de P. Certo? De forma bem rápida, só uma visão geral para que possamos aqui compreender. Em seguida, definir os valores das informações e da referência deste novo nó. Novamente, nós temos a linha aqui que foi criada a lista. Aqui criamos uma variável início, definimos. Essa variável recebeu um valor new, ou seja, nulo, vazio, para iniciar essa lista. Ela inicia como vazia. Aqui foi definido a variável para o elemento P. Esse elemento P foi alocado. E nesta linha, ela vai fazer o que nós chamamos de atribuir o valor para o nó. Atribuir o valor para o nó e também atribuir uma referência. Ele vai criar uma referência para o próximo nó. Quando ele faz isso, ele cria essa pequena lista, né, com um único elemento. Ok? Então vamos lá. Nós já vimos até parte da operação anteriormente, mas agora vamos ver mais passo a passo. Então vamos lá. As operações em listas encadeada,
A sua implementação, né, dessas operações, elas podem ser da seguinte forma: ou usando vetores ou alocação de forma dinâmica. Como ele fala aqui que não há vantagem em implementação de lista encadeada com vetores, será utilizada a implementação dinâmica. E nós vamos falar de algum exemplo aqui, simples aqui. Vamos tentar fazer da forma mais simples possível para que você possa compreender aí. As operações não só em listas encadeadas, mas em outras listas, vai ser sempre o que, gente? Criar a lista, definir. Aquilo que a gente estava mostrando, eu já até falei, mas vou mostrar novamente. Inserir um novo elemento, né? Um novo nó na lista. Acessar um nó na lista. Acessar um elemento nesta lista. Remover um elemento da lista. E ainda alterar o elemento dessa lista. Nós vamos ver hoje aí. Vamos aprender a definir, criar, inserir e remover. Então vamos lá. Então ele disse que para criar uma lista seria mais ou menos dessa forma. Vamos ver aqui mais. Então vamos lá. O procedimento a seguir ele vai mostrar a definição, né, ou criação de uma lista simplesmente encadeada inicialmente, sem um nó alocado. Então aqui nós temos um tipo qualquer, isso aqui é em Portugal. Nós temos lá aqui o nó, né, que define o nó do tipo registro, tem um dado com tipo qualquer, inteiro, real, caractere, né? E o próximo, né? Uma variável próxima que vai referenciar o próximo nó. Uma variável início, né? Para iniciar essa lista, né? Que vai fazer uma referência ao nó. E esse início que vai receber um valor nulo. Então vamos lá. Esse nó, como eu já falei, é o nó que foi definido. O registro é o tipo desse nó. O dado, eu já falei igual nas situações anteriores. O dado vai ser onde essa informação será armazenada. E esse próximo, onde será a referência, né, para o próximo nó. Então, basicamente, a definição na criar uma lista é dessa forma. Dessa forma. Defina, forma o procedimento para criar a lista. Defina a variável início para iniciar essa lista, e toda essa lista ela tem que iniciar por uma lista vazia, certo? Novamente mostrando aqui, né? Aqui vai indicar que a lista está, né, inicia de forma vazia, e o nil, gente, é o tal do nulo, do vazio lá que nós já havíamos visto. E aqui, quando ela inicia, né? Ela inicia por nulo, ela não tem nenhum elemento. Observe, gente, observe sempre essa questãozinha gráfica aqui. Talvez você não possa nem compreender aqui, mas aqui eu acho que é bem simples. Então eu vou tentar mostrar para vocês esses códigozinhos, como são feitos e como realmente acontece aqui, a entender assim de forma visual. Agora nós vamos inserir, né? Coloquei aqui, né, esses passos aqui suficiente para inserir esse novo nó. Aqui é a continuação daquele outro algoritmo, né? Nós temos uma variável aqui, ó, P. Ela foi definida, a lista foi definida como nula, ela está vazia. Então aqui foi criada uma variável para o elemento. O elemento aqui, o nó P. Uma variável P, ela foi definida e ela vai fazer uma referência a esse nó. Depois ele vai alocar, né? Vai guardar em algum lugar na memória. Depois, esse próximo aqui, ó, ele vai receber início, ou seja, o próximo de quem? A referência de P. Vai receber o início. E esse início, depois vai receber quem? O elemento. Quando ele receber o elemento, aí esse ponteiro de dado já vai receber este valor. Então, vamos tentar explicar aqui, né? São 5 passos aí. O primeiro passo, ele diz que vai fazer o que? Como já falei, a criação e a definição do nó P. Na segunda linha, ele vai alocar, ele vai armazenar em algum local na memória RAM. Vai dar um espaçozinho lá, procurar um espaço para alocar essa informação. Na terceira linha, ele vai fazer que a referência próximo aponte para a referência do início da lista, certo? Então, faz com que a referência próximo aponte para a referência do início da lista. Esse elemento ele está pretendendo ir lá para o início. Ele quer iniciar a lista está vazia.
Então ele tenta iniciar. Aqui esse início vai receber o elemento P, ou seja, o início da lista não está mais na lista vazia. Esse início aí, essa variável início, ela passa a apontar para o novo nó alocado. E então, para finalizar, esse P, né, esse ponteiro do dado, ele vai receber o valor, ou seja, vai atribuir um novo valor para o novo nó. Basicamente dessa forma. Vamos ver de forma gráfica? Então, vamos imaginar que eu tenho uma lista vazia aqui, ó. O início está apontando para quem? Para o nulo. Quem é o nulo? O nulo é o vazio, né? Nulo, nulo, nulo. Nada em branco. Em branco não, vazio mesmo. Então, a primeira lista, ela tem uma variável de P. Definiu um elemento P. É o nó P, né? E vai aqui, ó, para a referência do nó. É isso? Então, há uma criação, né, da definição do nó P. Beleza. Eu vou chamar isso aqui, ó, desse nó P. Definir. Está em algum lugar. Não botei nada ainda. Está definido. Na segunda linha, ele vai pedir para alocar. Ou seja, vai pedir para alocar isso aqui aonde? Alocar. Guardar em algum lugar na memória. Né? Então vamos alocar. Ele vai alocar. Ele vai armazenar esse nó aqui, ó, em algum lugar na memória. Ficou lá na memória. Né? Eu chamei esse nó de P. Alocou, guardou. Vamos dizer que foi guardado lá. Algum local na memória. Isso. Na terceira linha, esse ponteiro aqui próximo vai receber quem? O início. Não é isso? O que essa linha vai fazer? Ela vai fazer a referência próximo, aponte para a referência do início da lista. Como é que vai ser feito isso? Olha só. Presta atenção. O próximo, essa referência desse elemento que eu coloquei agora, ele vai apontar para o início aqui, ó, da lista. Apontou para o início da lista? Apontou? Beleza. Então vamos para o próximo passo. No próximo passo, esse início aqui, ó, ele vai receber P. Se o início vai receber P, então esse início vai mudar de lugar, não vai não? Vamos ver o que acontece com ele. Essa variável início, ela passa a apontar para o novo nó alocado. Olha o que acontece. Ele deslocou, ele apontou, né, aqui para o novo, né, o novo nó alocado. E aí então, esse ponteiro do dado vai receber um valor. Então eu vou atribuir um valor. Eu vou atribuir um valor qualquer, eu vou dizer que esse valor, eu dei um valor para ele de número 3, por exemplo. E por fim, a lista lá, o valor nulo, ele vai para o final da lista. Nesse caso, o meu ponteiro do elemento do nó P, do elemento P, ele vai apontar para nulo e assim que é adicionado um elemento. Espero que tenham entendido. O bom do vídeo, gente, é que se você não entendeu, volte o vídeo, assista novamente. Aqui é um processo, né, os passos aqui para ser inserido um novo dado, mas em Java. Aqui nós temos o public void, né? Aqui é um procedimento, né? Um procedimento, inserir, início de int dado, né? Um dado inteiro. Só que aqui é diferente, é orientado a objeto. Ele vai mostrar aquele nó, o nó, novo nó, recebe um novo nó, ele criou um novo nó aqui, é um processo um pouco diferente. Mas o ponteiro é parecido, né? O novo nó próximo recebe o início, né? Ou seja, o próximo ele vai receber o início e depois desse início vai receber o novo nó. E é o mesmo processo que nós fizemos anteriormente, só que em Java. Por último, nós temos aqui como remover, né? Nós aprendemos criar, nós aprendemos inserir, agora vamos aprender remover. Então diz que os passos, né, são suficientes para remover um nó. Os passos, gente, complementando todo o algoritmo que já existia, é esse aqui, ó, só são 2 linhas. Por quê? Porque já está criado. Então depois de criado é claro que é mais fácil excluir. Então nós temos aqui o início. Esse início aqui, ó, vai receber quem? Vai receber o próximo, né, a referência de quem?
A referência do elemento P. Que é o elemento P? Esse primeiro que nós definimos lá no exemplo anterior. Beleza. Esse início, ele faz o quê? Ele faz que a variável início ela aponte lá para a próxima referência. Então essa variável início ela vai mudar de referência. A referência dele nesse caso agora vai apontar para o segundo elemento. Ao ela apontar na segunda linha, nós usamos o comando desalocar. Desalocar, ou seja, tirar, remover, né? Descartar. É isso? Então ele vai remover o nó P. Esse nó P que nós criamos anteriormente, e nesse caso nós temos dois exemplos, dois elementos. Deixei dois para facilitar a compreensão. Então, depois de removido, ele vai fazer o quê? Ele vai se perder e a lista se torna ter só um elemento, né? Para remover é mais prático do que para criar e para inserir. Aqui nós temos os passos para remover um nó em Java, né? É um public, que é um processo, né? Um procedimento, ó. Procedimento nó, remover início. Né? Aquilo mostra aqui, ó, nó, o auxiliar recebe o início vai receber o ponteiro do próximo e depois vai retornar o auxiliar. Então, o novo início aqui, ó, definido para o segundo elemento, né? Então jogou o início lá para o segundo elemento, igual nós fizemos anteriormente, e depois retorna o nó removido e fica só com o elemento existente. No material de vocês ele dá essa representação aqui, ó. Quando faz a remoção, né, e tem essa referência, ela muda, né, o início começa a apontar aqui para outro dado, e aqui foi a forma que eu fiz. É a mesma coisa praticamente, só muda alguns detalhezinhos, né, ó. A diferença é que eu faço em forma de animação, mas lá dá para compreender também. Só tentei deixar de uma forma mais prática e gráfica para que vocês pudessem compreender. Pois é, pessoal, é isso. A nossa aula por hoje acabou. Estudem. E caso tenha alguma atividade, né, responda. Obrigado. Tchau, tchau.